E pessoal, agora a situação complicou, porque a CPI assumiu uma linha de investigação que passa pelo coração do Centrão. E quando eu falo passa pelo coração do Centrão, eu não tô brincando não, porque Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, senador da República, é citado na denúncia. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, inclusive integrante do PP, é citado. E Flávio Bolsonaro também está envolvido. Eu vou ler, essa é uma denúncia que foi obtida pela revista Cruzoé, divulgada nessa semana. A revista Cruzoé detalhou uma denúncia sobre o envolvimento de Arthur Lira e Ciro Nogueira em negociações com o Ministério da Saúde. O caso, que está sendo apurado pela CPI da Covid, envolve até adultério. Léo Dias. Eu não gosto de fofoca, claro. Claro, essa reação minha foi uma reação imitando a reação de vocês. Mas quem será que cometeu o adultério, hein? Porque o Ciro Nogueira, ele se separou recentemente, né? Será que é o Arthur Lira? E o Ciro Nogueira, ele tem um dedo para selecionar assessoras? Primeiro foi a Denise Rocha, que apareceu na Fazenda depois, ficou conhecida como Furacão da CPI, tem vídeo dela para os membros do canal. R$ 1,99 por mês, é bem baratinho, com histórias políticas. E depois, em 2019, ele selecionou uma Miss Piauí, que assim, ela era o exemplo da perfeição. Qual que é o lance do Flávio Bolsonaro? Deixa eu ler aqui pra vocês. Depois de Ricardo Barros, agora surgem os nomes de Arthur Lira e Ciro Nogueira num negócio nebuloso entre o Ministério da Saúde e uma distribuidora de vacinas. A trama inclui uma suposta traição e até uma empresa de depilação cujo dono é ligado a Flávio Bolsonaro. Por isso que o Flávio estava tão nervoso nesses últimos dias na CPI. Isso tem a ver também com o pichulé do Ministério da Saúde que o Eduardo Pazuello mencionou. A CPI vai fazer uma pausa por 2 semanas, por conta do recesso. Mas nessas 2 semanas, os senadores vão continuar trabalhando, avaliando, analisando todos os documentos que eles receberam. E na volta do recesso, o foco vai ser justamente essa empresa de transportes. Deixa eu ler para você. Quando voltar aos trabalhos em agosto, a CPI da pandemia irá votar as convocações e quebras de sigilos de empresários da VTC-Log, pivô de denúncias de corrupção no Ministério da Saúde reveladas pela edição mais recente da Cruzoé. A revista teve acesso exclusivo à denúncia que envolve um esquema de desvio de dinheiro num contrato para o transporte de vacinas. Como mostrou a reportagem, o pichulé no Ministério da Saúde ganhou novos protagonistas, Arthur Lira, Ciro Nogueira e Flávio Bolsonaro. De acordo com a denúncia, sob influência de políticos do Progressistas, o partido de Ricardo Barros, de Ciro Nogueira e também do Arthur Lira, que é o partido clássico do Centrão, a VTC-Log recebeu aditivos de contratos no Ministério. Vamos lá agora, nós precisamos juntar todos os pontos porque isso é muito importante. O Eduardo Pazuello, há umas 2, 3 semanas, em uma reportagem que foi divulgada pela Folha de São Paulo, ou pelo UOL, um dos dois, mas também que eles são a mesma coisa, foi dito que o Eduardo Pazuello mencionou que a pressão que ele recebia pelo pichulé vinha justamente do Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados. Mas naquela época estava ainda meio nebuloso essa história do pichulé que agora começa a fazer mais sentido. Inclusive, no depoimento dos irmãos Miranda, o Luiz Miranda disse que ele repassou a denúncia para o Eduardo Pazuello em uma viagem que eles fizeram de avião para São Paulo, no recebimento de vacinas. O Eduardo Pazuello estava muito abatido, ele falou assim, olha, isso aí não é mais problema meu, porque nos próximos dias eu vou ser demitido. A pressão está muito forte em cima de mim. E de fato, o Eduardo Pazuello depois acabou sendo demitido. E ele falou, segundo a reportagem do UOL e da Folha de São Paulo, que a pressão que ele recebia era justamente do Arthur Lira. Então é uma situação que começa a ficar um pouco mais clara. Além disso, na semana passada, o Luiz Miranda aparentemente divulgou o áudio para um grupo fechado ali de parlamentares. O Paulo Pimenta, que é o deputado do PT, falou que é o áudio de 50 minutos e tem muita coisa cabeluda ali e chocante. Surgiu também a informação que nesse áudio Bolsonaro cita não só Ricardo Barros, mas o próprio Ciro Nogueira e também o Arthur Lira. Então seria um áudio assim bastante explosivo. E nós estamos vivenciando aquela máxima. A CPI a gente sabe como começa, mas nós não sabemos como termina. Porque agora ela está indo direto para o Centrão, avaliando corrupção que a gente nem sabia que existia. Foi aberta de fato a caixa de Pandora. E o João Dória falou um negócio importante. Olha, o Pazuello, ele não estava querendo negociar a compra da Coronavac comigo, no caso com o Butantan, mas estava negociando 3 vezes o valor com uma intermediária.
Então é uma situação estranha, o próprio Pazuello está com medo de ser preso preventivamente por conta do avanço das investigações do Ministério Público e da própria CPI e passa por esse esquema aí do Centrão. E nós temos que lembrar que nós tínhamos duas gangues, ou temos, não sabemos ainda, duas gangues dentro do Ministério da Saúde. Nós temos a facção do Centrão, no caso agora com o Ricardo Barros, supostamente também vamos ver como que vai seguir essa investigação. Arthur Lira e também o Ciro Nogueira e a facção dos militares, com o Elcio Franco, o Elcio Blanco, inclusive com o general Eduardo Pazuello, porque mesmo ele dizendo que só apertou a mão dos negociantes de vacina ali, dos intermediários da vacina, nós sabemos que não foi só isso, que ele negociou inclusive fora da agenda. Fora da agenda foi negociado. Então nós temos que observar como que vai ser desenrolar toda essa investigação que envolve agora essa parte do Centrão. E perceba que a CPI começa a ganhar uma inércia que fica muito difícil dela ser parada, como eu mencionei no meu vídeo de ontem. Não adianta mais Randolfo Rodrigues ou Renan Calheiros ou o próprio Omar Aziz tentar assumir as rédeas da CPI, porque agora a CPI ela ganhou vida própria e ela está por si só direcionando as investigações. Porque no início, como começou a CPI? Olha, vamos trazer aqui os ex-ministros da saúde. Tudo bem, isso aí começou a ser ainda em controle dos senadores. Traz um, traz outro, vamos investigar a compra do kit Covid, vamos investigar outras coisas, mas quando veio a denúncia dos irmãos Miranda, a CPI ganhou um novo patamar e ela ganhou vida própria. Agora é a própria comissão que vai direcionar os rumos, por vontade própria, com total autonomia. Tanto é que agora tem que investigar o Centrão e vai passar pelos caras. Vai passar, porque essa VTC Log é um negócio assim estranhíssimo. E é justamente esse ponto que será avaliado nas próximas semanas, enquanto nós teremos o recesso. É muito possível que a gente tenha, já nas próximas semanas, informações sendo divulgadas pela imprensa, porque essas coisas vão vazar. Então, mesmo sem CPI, o canal vai continuar ligado, óbvio, porque essas informações são muito importantes e passam, claro, pelo futuro de Bolsonaro. Porque agora o destino do Centrão e o destino de Bolsonaro tendem a ficar ainda mais encalacrados. Para o Arthur Lira jogar um banho de água fria, coisa do tipo, ele aceitar um pedido de impeachment tira totalmente o foco da CPI e coloca o foco no pedido de impeachment, porque a CPI está fervendo. E para salvar a própria pele, será que Arthur Lira teria essa disposição para fazer isso? Nós temos que observar isso também. Outro ponto, o Ciro Nogueira é considerado ali, é chamado nos bastidores de Brasília como o 05, como se ele fosse o quinto filho de Jair Bolsonaro. E ele é um dos pilares também de sustentação do governo. E o governo confia nele com certas ressalvas. Por quê? Porque nas últimas semanas, Ciro Nogueira simplesmente desapareceu da CPI. E havia uma expectativa dele, como o mais antigo de todos que estavam ali, pelo menos dos membros titulares, que ele fosse assumir a defesa do governo Bolsonaro, o que não aconteceu. É claro que para você assumir a defesa de qualquer coisa na CPI, você precisa ser jovem, você precisa ter certa disposição, que o Ciro Nogueira já não tem, nem o Fernando Bezerra tem. Ele tem lá os momentos dele de descontrole, mas no início o Fernando Bezerra estava muito morno na CPI. Coube a Marcos Rogério ser a voz do governo e junto com o seu Rolex de mais de 100 mil reais, que ele apareceu essa semana. E depois do início da CPI, Ciro Nogueira simplesmente sumiu. Não aparece, não dá nem o ar da graça. Por que será? Será que é um desembarque? Temos que lembrar que o PP já foi do governo Lula. E uma parcela do PP pensa em direcionar o apoio ao Partido dos Trabalhadores. Então, a partir de agosto, e a CPI foi prorrogada por mais 90 dias, nós podemos começar a observar o futuro do governo Bolsonaro passando nas nossas televisões com a CPI. Porque as investigações vão aumentar, as investigações vão avançar e passam pelo Partido Progressista, não, esse é o nome antigo, passam pelos progressistas. Como será que vai terminar essa história? E para piorar, saiu uma notícia também hoje da Folha de São Paulo, que o laboratório que produz a ivermectina financiou algumas coisinhas ali do gabinete paralelo, como nós já estávamos mencionando, supondo há um tempinho aqui no canal. E o pessoal falando que a CPI não ia dar em nada. Não tem jeito de não dar em nada. Não tem mais jeito. Porque mesmo que a CPI, aspas, queira parar, não dê em nada, como se não vai dar em nada porque não vai investigar, as investigações vão acabar em pizza.
Não tem como parar agora, como eu falei. Porque se os senadores fizerem qualquer tipo de movimento para pararem as investigações, eles vão se prejudicar. Judicialmente, legalmente. Então alguma coisa vai acontecer. Valeu a máxima. Todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. Se você gostou, clique no botão de gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.